Eu sou Rosângela Ribeiro, figurinista e cenógrafa, e sou responsável pela Engenho Espaço de Criação. Eu venho aqui hoje falar um pouco sobre a influência do cinema e das artes plásticas na criação teatral. Mas eu gostaria primeiro de falar o que eu acho que é a base de tudo, no meu ponto de vista, que é as artes plásticas. Mas não as artes plásticas, que é um termo denominado a partir do século XX, mas como uma arte desde os nossos primórdios, lá nas artes rupestres, né, no período paleolítico. A arte no período paleolítico não era considerada uma arte, porque era uma atividade do cotidiano, era uma manifestação, era um ritual. Os homens, os humanos, naquele período, eles saíam para caçar, para lutar ou encontrar no cotidiano com os seus colegas de aldeia, né, os seus povos, e eles retratavam, eles desenhavam com meios de gordura, sangue, terra, nas paredes das cavernas, que poderiam ser internamente ou externamente, mas sempre protegido do sol e da chuva, né? E o que se manifestavam? O que tinham esses desenhos? Era ritualístico porque eles desenhavam o sucesso da caça. Então eles não como perdedores, mas como vencedores, de como eles iam enfrentar os mamutes, os tigres, ou mesmo nas guerras, como eles iam lutar. E também no momento de dança, de confraternização. Vou mostrar algumas imagens para vocês que foram encontradas na arqueologia que mostram o início da humanidade. Na primeira imagem, a gente tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, aqui no Brasil, no Piauí. Aqui é nítido, você vê no desenho central 2 pessoas e 2 animais, né? Indica a caça, né? Uma caça que favorável, sucesso na caça. Então, esse é um ritual, é uma força que eles ganham para ir para procurar sua sobrevivência. Na segunda imagem, que é uma pintura rupestre encontrada na Argélia, na África, você vê um agrupamento de pessoas. Eu não consigo dizer para você o que se trata, se eles estão no cotidiano do dia a dia, se preparando para uma guerra ou se confrontando. Mas a gente vê o desenho da figura humana como era ilustrado para esses povos da Argélia. Então a gente vê a coloração do material e dos contornos humanos. É importante ver como eles se viam, aparentemente, fisicamente, e se retratavam. É um retrato. Na próxima imagem é uma representação rupestre encontrada na Altamira, Espanha. Esse lugar na Altamira, Espanha, é um lugar muito especial porque é uma gruta que não recebeu iluminação. Aí vocês podem ver que a coloração está intacta. É uma coloração viva, nítida, né? E pode-se ver aí um búfalo, aparentemente características de um búfalo, que é um material, uma caça, né? Então, é importante nessa imagem, acima de tudo, é ver o não acesso à iluminação, os fatores ambientais que poderiam degradar essa imagem. Na próxima imagem, é no sítio de Xique-Xique, aqui no Seridó, no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil. Aqui é a maneira como esses humanos se viam, é o seu retrato, né? É diferente do que na África se retratavam. Então você vê já um estilo, né, artístico, né, podemos considerar artístico de se retratar. Saindo do período da arte rupestre, a gente vai para o Egito, né? E no Egito, os lugares que você encontra os vestígios e indícios humanos com mais evidência, com mais clareza, são as câmaras funerárias, as tumbas dos faraós. Porque nas paredes das tumbas dos faraós, eles contam a vida deles, desde a relação familiar, até os seus povos numa colheita, aos seus deuses e a sua ascensão para outra vida. Porque eles tinham em mente que quando você morresse, você não deixava de existir, mas você continuaria o seu reinado. Então, um faraó se preparava para fazer essa passagem para um próximo reinado. Deixava a sua tumba
a sua câmera, repleto de vasos, joias e tudo que era necessário para uma longa viagem, acreditando ele de uma próxima vida, de uma vida de tão conforto como essa que ele vivia. Então, nessa primeira imagem, a gente pode ver Tutankhamon e sua esposa, ela passando óleo no seu corpo, né? Não vamos entrar no comentário sobre as características dessa pintura, que seria a frontabilidade, que era a maneira que se pintava, os egípcios pintavam. Não vamos também falar sobre coloração, como se adquiria essa cor azul, que era a cor nobre, né? Não vamos entrar em detalhe da composição, né? Mas sim do vestimento. Vocês podem notar que aí pela essa imagem, a gente já sabia como um rei e uma rainha se vestiam, né? Do fino trato e de suas joias, a gente consegue ver as joias, a riqueza. Então, em termos de referência para um teatro, para um cinema, aqui nessa imagem diz muito, né? Para você fazer um cinema, um teatro de época. Na próxima imagem, essa aqui da câmera de Akhenaton e de Nefertiti. Eles estão aqui no momento familiar, ele e suas filhas, né? Então, você vê aqui que é retratado, aqui não é uma pintura, mas assim um relevo, né? É uma espécie de escultura, é um relevo. Então, você vê que o ambiente familiar está presente. Interessante também de notar que no Egito, todas as imagens, tudo que era colocado numa pintura, era simbólica. Eles viviam de símbolos, porque a religião era acima de tudo para eles, né? Então, cada sinal, cada detalhe, em cada obra pictórica ou o relevo, ela tem uma simbologia a ser decodificada, né? Uma coisa muito interessante é que o rei, sempre nas imagens, sempre ele é maior que todos, porque ele é a figura suprema, né? Na próxima imagem, a gente vai ver que, vamos olhar juntos, que tem um mural da tumba de Unso. Essa tumba, ela retrata a cena de semeadura e colheita dos servos. Você vê a importância, né? Aí você vê já uma vestimenta diferente, mais curta, né? Você vê o material da agricultura, como é realizado o processo de semear, a importância de relatar nas paredes dessa câmara a vida do nobre, do faraó, da pessoa tão grande, porque câmara de funerária era só para os que estavam numa hierarquia acima de todos, né? A câmara funerária de Tutankhamon, você vê aqui, ela é localizada no Vale dos Reis. O Vale dos Reis é um lugar no Egito que foi feito para ter essa função funerária. É claro que as pirâmides também tiveram essa função, mas o Vale dos Reis é conhecido por isso. Na próxima imagem tem a tumba de Nefertari. Nefertari foi considerada uma das mulheres mais bonitas. Aqui é nítido nessa imagem, ela toda de branco, né? Para você ver a diferença da roupa dela para servos, para suas escravas. E aí você vê todos os códigos, a simbologia que vem carregado as imagens da pintura da arte egípcia. Do Egito, vamos para o grego, né? Os gregos, a cerâmica sempre acompanhou todos os povos, né? A cerâmica sempre teve presente são artefatos, indícios que apresentam muito sobre uma civilização, sobre a parte política, a parte social, cultural de uma civilização. Então, são achados muito importantes. E é muito interessante porque é com os gregos que nasce o teatro, e esses mitos, eles vêm até os dias de hoje fazer parte do nosso trabalho artístico dentro do fazer teatral, né? Repercute para até os dias de hoje. A gente está sempre representando os heróis, os mitos, os gregos, os deuses. Na próxima imagem é um painel, uma pintura
feito na parede, provavelmente é uma pintura de ambiente interno, tá? E é de um banquete. Eles utilizavam muito dessas pinturas para decoração. Essa representação de banquete me lembra Dionísio, né? Me traz à memória Dionísio. Nessa próxima imagem, essas duas cerâmicas, em uma você vê nitidamente a performance, se cultuava muito o físico, a atividade física, as competições. Foi daí que nasceu as Olimpíadas, né? Então, os gregos eram atletas. E na outra imagem você vê deuses, você já vê figuras relacionadas aos mitos, mitologicamente falando. No outro quadro você vê a composição, esse ar mais voltado às suas crenças, né? Da Grécia a gente vai dar um pulinho para Roma, porque Roma é o passo seguinte da história da humanidade. E a Roma, ela abraça toda a arte da Grécia, né? Ela carrega muito também da parte da escultura. E a diferença entre a escultura grega e romana é que o romano não traz a força física, mas assim a delicadeza da expressão do que está sendo esculpido. Por exemplo, ele traz a expressão de uma ruga, de uma expressão facial, de gastar de um tempo, da beleza, do movimento de um músculo, de uma pose. É uma estética muito mais suave, não atlética. Então ele traz aquela parte da escultura, da escultura grega, mas remanejado, adaptado à sua visão, né? Nessa imagem que eu trago também é uma imagem de cotidiano de uma parte interna, né? Como nos gregos eles decoravam a parte interna e como os banhos. Os banhos dos romanos eram todos decorados com pinturas como esta, né? Então a pintura destinada à área interna das casas ou do que era público, que era acesso ao público. Agora, nessa próxima imagem, eu vou trazer um retrato, que chama retrato de mulher, chamada Europeia. É um retrato muito realista, que ele servia para quê? Para cobrir o rosto dos mortos. Esse retrato foi descoberto junto a outros e foram chamados de retratos de Fayum, né? Isso era no Egito Romano, porque a gente tem que pensar a história assim, que não acaba um período da história e começa o outro. Ele se dilui, né? Então, um período atravessa o outro, não só na arte, mas também nos costumes. Porque um povo que é dominado pelo outro, ele absorve os costumes do outro. Então, essa quadro, esse retrato, é no período de transição, né? De um período para o outro da história. E esse retrato da Fayum é muito interessante, que ela já vem com característica do período bizantino. Porque um período de Roma, o catolicismo já estava começando. O período bizantino era um período religioso de um deus, né, que era o cristianismo. Então o bizantino é onde o cristianismo se implanta. Começa em Roma e se implanta no período bizantino. E esse quadro, que apesar de estar ainda no período romano, tem esse Egito romano, mas tem característica do bizantino. E o bizantino ele fica bem assim no período entre Roma e a Idade Média, que é o que nós vamos abordar agora. A arte medieval, a Idade Média, a Idade das Trevas. Por que trevas? Período de Inquisição. A Igreja Católica era a que regia, que mandava na conduta e nas normas de quem vivia naquele período, né? Era em cima dos dogmas da igreja. Então, a pintura, a arte, era tudo em prol focado
nas leis da religião da Igreja Católica. Como o povo, desde lá dos seus primórdios, ainda não eram letrados, não tinham acesso a leituras, não eram analfabetos, a igreja utilizava das artes, né, inclusive do teatro, né, para alfabetizar através da religião os povos, né. Então, como a gente vai tratar no momento da pintura, era totalmente voltado para o cristianismo, né. No período da Idade Média, teve dois movimentos, dois estilos, o estilo românico e o estilo gótico. O estilo românico já diz Roma, ele resgata algumas coisas ainda de Roma, tá? E eu trouxe uma pintura para vocês, que eu quero que vocês vejam, que é do século XIII, né? Nessa pintura românica, eu queria que vocês atentem pelo seguinte aspecto. Não vamos ver coloração, pigmentação, não vamos ver a composição da obra, mas sim ver que é bidimensional, né? Tem um aspecto bidimensional. Literalmente é uma obra chapada, né? Na seguinte imagem, a mesma coisa, mesmo tendo uma sobreposição do Cristo na cruz, a gente não vê uma profundidade, a gente vê uma coisa só, um bloco, né? É isso que eu quero que vocês se atentem a essa obra. A gente pode observar a forma humana que era feito na época, mas não é esse o eixo, a liga que eu quero dar com o teatro na contemporaneidade, no teatro nos dias de hoje. Então eu preciso só que esse bloco é uma coisa só, é uma pintura só, não tem profundidade. Na próxima imagem, aí a gente sai da pintura românica e entra para a pintura gótica. Lembre-se, são dois estilos no período da Idade Média. A pintura gótica, ela já vem ela mostra uma profundidade, mas mesmo assim ela é bidimensional. A gente não vê um trabalho de profundidade, a gente vê camadas, uma imagem, a gente não vê sobreposição, a gente não vê planos, tá? Planos que a gente vai ver na Renascença, que é o que a gente vai tratar já já. Então, eu queria que vocês se atentassem a esse detalhe. Não vamos entrar em detalhes em relação à composição da obra, tá? Só nessa parte de composição de planos. Período da Renascença. O que muda? O fator importante do período da Renascença. O período medieval era igreja, era tudo 100% igreja, era tudo religioso. Na Renascença tinha ainda o foco na igreja, mas também tinha o foco na vida diária, do cotidiano das pessoas bastardas, pessoas que tinham dinheiro, da classe nobre. Existiam os mecenas. Entre os mecenas tinha a família Médici e houve outras, que eles chamavam esses artistas para pintar o cotidiano de sua família. E é nítido você olhar um trabalho da período de Renascença e ver um tecido de tafetá e renda, né, que é um artigo que era só para quem era da classe nobre, ou nobre para reis, né? Quem está na alto da pirâmide social, né? Mas é interessante, antes da gente tocar no assunto dos mecenas, falar quem que era esse artista até então, período da Idade Média, e esse artista que está nascendo na Renascença, né? Esses artistas contratados pelos mecenas não eram o mesmo tipo de artistas que existiu antes da Renascença. Anteriormente eram artesãos. A partir da Renascença, ele ganha uma outra consciência. Ele começa a estudar a anatomia humana, projetar como fazer a obra, tanto escultura como pictórica. E é aí que nascem os grandes nomes da nossa história, como Leonardo da Vinci, como Donatello, Tiziano, Michelangelo. Nasce um outro momento para as artes. Essa arte que fica entre a Idade Média e a Idade Moderna. A Renascença é muito importante para o que nós vivemos hoje em relação das artes plásticas.
ela é um momento muito de divisor de águas, né? Vou mostrar algumas obras para vocês, para a gente fazer um pouco de análise da composição. Por que da análise da composição? Porque essas obras vão influenciar os artistas atuais, como, por exemplo, o Vilela, que é diretor de teatro, ele é muito influenciado pelo barroco, porque onde ele nasceu é Minas Gerais, no Brasil. E Minas Gerais é um estado extremamente influenciado pelo barroco, na arquitetura, na escultura. Então ele traz das raízes dele para o palco. Então você vê nitidamente a influência do barroco nas obras do diretor Vilela. Outro diretor também influenciado pelas artes plásticas é o diretor Antunes Filho. A composição cênica dele é muito pautado na estrutura da composição pictórica, da obra pictórica. E eu vou trazer aqui para você algumas imagens e eu poderei analisar e fazer essa relação entre a obra de Antunes e a composição do quadro. Nesse retrato, vocês podem observar a profundidade e a perspectiva, que era algo que era estudado no período da Renascença, né? Nesse quadro aqui, você vê vários planos, você observa vários planos. O plano do fundo, que é arquitetônico, a sua lateral esquerda, 3 pessoas, e depois a forma piramidal, que são, dizer assim, numa peça teatral seriam os protagonistas, né? E também na tela são os protagonistas. Ali está o São João Batista. Então, você vê que os protagonistas estão em primeiro plano. Então, a gente tem o plano do São João, as 3 pessoas do lado e mais o fundo arquitetônico e o fundo da natureza. Então nós temos uma perspectiva. Então a partir do Renascimento isso começa a ficar presente em todas as obras. Na próxima imagem tem a Virgem dos Rochedos de Leonardo da Vinci. Aqui é muito interessante ver a projeção da cena, a atmosfera, o ambiente montado, o trabalho de luz e sombra que iniciou na Renascença, ganhou força no Barroco, nas obras de Caravaggio e com o tenebrismo, né? Então, o que a Renascença traz? Traz essa profundidade, essa expansão de atmosfera, os planos, a sobreposição de planos e a luz e sombra. Então, a gente olha a obra como se fosse algo palpável, né? Dá para se sentir, é como se você conseguisse deslocar com a sua mão os personagens dos lugares. Então, essa profundidade, dessa riqueza, essa tridimensionalidade deixa os personagens palpáveis, essa sobreposição, planos, causa essa sensação ótica, né? Essa visão para a gente. No próximo quadro, a gente tem o de Botticelli, Sandro Botticelli, e é muito interessante que também é a forma triangular, né? Você tem a adoração dos magos, que é dividida em 2 grupos, que a gente pode ser representado como coro. Coro que Antunes Filho iria utilizar nos seus espetáculos, principalmente nas tragédias. Mas coro sempre foi algo presente na encenação de Antunes Filho. Claro, ele traz as tragédias, mas as obras pictóricas, na sua composição, traz essa composição para a cena, fazer teatral. Então, você tem de novo a triangulação, né? Você vê o menino Jesus, Maria e José na ponta mais alta do triângulo e esse coro na base do triângulo. Ao seu lado direito, esse jovem vestido de bege meio dourado é Sandro Botticelli. Era uma prática comum o artista se incluir na obra, né? Se autorretratar. Ele encara o espectador. É uma coisa interessante, né? Às vezes o pintor não encara o espectador, mas ele encara o ponto, o foco principal da obra, que é o ponto que você tem o ponto importante, o ápice, que é o central, é o menino Jesus, certo? Agora, se você fazer uma análise de planos, olha quantos planos. A gente tem o céu, tem uma cidade, depois tem uns pilares, uns arcos, depois tem a construção onde Maria e José estão, e depois tem o povo, os magos, e tem a frente. Então, são divididos em vários planos.
que é a perspectiva. Essa outra obra, A Tempestade, por Giorgione, eu fiz questão de trazer porque um dos espetáculos que eu fiz com o Antunes, que foi Policarpo Quaresma, ele me indicou essa obra como referência. E ele me pedia assim, olha, tal momento, em tal cena, eu quero que o raio corte a cena, que entre e saia assim, como na obra de Giorgione. Dê uma olhada, a mulher amamentando a criança, e aquele raio no final, uma tempestade chegando, e aquele raio cortando aquele céu. E aí eu ficava pensando, como que eu vou trazer esse raio e tal. Mas o processo de um espetáculo, naturalmente, muitas vezes ele indica e acontece. No caso, as atrizes, elas utilizaram para o ensaio uns vestidos brancos. E essa cor branca ficou para a encenação. Nessa determinada cena, elas entravam, tinham um trabalho de luz, né, feito, idealizado pelo diretor, e elas simplesmente saíam de uma coxia e rompiam em cena, corriam em reta, meio diagonal, umas em reta e outras em diagonal, e saíam pela outra coxia. E naquele momento era uma explosão, porque o branco explodia, ele rompia, ele doía aos nossos olhos. Então, se analisarmos o desejo de Antunes, esse raio acontecia neste momento dessa cena. A cena era rompida por esse branco, por essas moças alegres que rompiam, que saíam de uma coxia para o outro. Então, para você ver que um simples desejo está num simples detalhe de uma obra para a gente interpretar e levar para o diretor para pôr em cena, para construir uma cena, né? E todas as cenas de Antunes eram cenas de obras, de quadros, obras pictóricas e tal. Então, cada cena tem uma história para ser contada, tem um fundamento, tem uma base, tanto pautado no cinema como pautado nas artes plásticas. Eu gostaria, tem mais um quadro para a gente fechar. Esse quadro, aqui em cima, vocês vão ver a cena dos Emaús, tá toda a descrição, eu vou até ler junto com vocês. A outra característica marcante foi a dimensão e impacto realista que, no caso, Caravaggio, né, deu aos seus quadros, ao usar um fundo sempre raso, obscuro, muitas vezes totalmente negro, e agrupar a cena em primeiro plano como plano com focos intensos de luz sobre os detalhes, geralmente os rostos. O uso da sombra e luz é marcante em seus quadros e atrai o observador para dentro da cena, como fica bem demonstrado em A Ceia dos Emaús, de Caravaggio, estilo barroco. O que eu estou trazendo isso daqui? Que o estilo barroco era um estilo que viria a seguir. Que Caravaggio traz a perspectiva, já traz o ganho do período da Renascença para essa obra. E ele vem trabalhar o claro e escuro. Aí se funda o movimento, a estética do tenebrismo. Então, para ver a importância da Renascença em termos da pintura, o que ela vai trazer para as próximas fases dos outros movimentos. Então, eu trouxe essa do Caravaggio, do Barroco, não vou entrar mais na questão do Barroco, vou parar na Renascença, para vocês verem que tudo que eu falei da composição da Renascença está aqui, né? E mais esse trabalho da luz e sombra, que é um trabalho, que é um ponto ápice das obras de Caravaggio, no período do tenebrismo. Foi importante esses relatos que eu trouxe para vocês, porque a gente está falando nós vamos falar de um cinema de época e de um teatro de época. Então, o cinema de época, tanto o teatro de época, eles buscam nessas referências históricas aportes, né, para sua construção estética, né, na direção de arte do cinema e na cenografia do teatro, né. Então, a importância de tudo isso que eu trouxe para vocês verem
é que você sabe sobre uma civilização, você conhece um povo através da sua manifestação. E a manifestação desse povo foi através da pintura, da escultura e também da arquitetura. No caso nosso aqui, da pintura. Então você sabe como aquele povo vivia, o que pensava por essa manifestação. E é assim que o cinema utiliza disso para fazer seus grandes clássicos, como Fúria de Titãs, que é de 1981, que refere-se à Grécia, A Queda do Império Romano, que refere-se a Roma, ou A Homem de Máscara de Ferro, que é o período barroco, ou Casanova de Fellini, que é o período rococó. Então, o cinema, assim como o teatro, vai buscar nessas artes, nas artes plásticas, essa referência para a construção do seu filme ou do seu teatro de época, né? E aí, para falar sobre o cinema, eu vou pensar, porque é um mundo vasto, né? Um mundo, entre aspas, vasto, mas sobre o expressionismo alemão, que é um expressionismo que afetou o mundo, a arte no mundo, o expressionismo, principalmente o alemão, que era um período de entreguerras, era um período que a Alemanha também queria combater o cinema americano, que permeava pela Europa, então eles queriam mostrar a arte do cinema alemão, né? O expressionismo alemão tinha as condições necessárias para representar o que eles viviam naquele momento entre guerras, né? A falta de dinheiro fizeram que eles pintassem a cenografia. Não eram construções de cenário, eram pinturas, né? Eram prédios inclinados. Então a forma geométrica foi muito utilizada pelo cinema expressionismo alemão. A interpretação também, os atores, a vestimenta, a indumentária, tudo seguia esse padrão. Era um aspecto fantasmagórico, né? Esse aspecto fantasmagórico iria influenciar o gênero de terror. Falei da importância das artes como a mãe, né? A base para o cinema e para o teatro. Da importância de estudar a humanidade, da manifestação da humanidade através das artes. Trouxe um pouquinho do cinema, principalmente do expressionismo. Agora eu vou fazer um link de como o cinema ter absorvido o expressionismo e como isso foi parar no teatro. Vou trazer uma obra de Antunes Filho para a gente poder fazer uma pequena análise. Essa imagem é do espetáculo Senhora dos Afogados, texto de Nelson Rodrigues, com direção de Antunes Filho. A foto é da UOL da Lenise Pinheiros. Aqui vocês podem ver que tem o coro tão utilizado, que é esse agrupamento de atores. Não sei se vocês lembram quando eu falei do período da Renascença, do quadro que tinha coros, tinha um agrupamento de pessoas. Então, Antunes, além de trazer o coro, que era usado muito no período da Grécia, ele traz esse coro, como nos quadros de obras da Renascença, para o palco. Então, a marca de Antunes Filho vem acompanhada com coros de presentes, que são coros seriam de tragédias, mas presentes em suas obras. Senhora dos Afogados é considerado um espetáculo de tragédia. Então, aqui nós temos um coro. Observe-se que nesse coro todos os personagens possuem máscaras. Essa máscara é uma referência a James Ensor, o artista plástico. Nas suas obras, daqui a pouco vou mostrar um quadro dele, foi onde foi capturado essa referência dessas máscaras. Então, é nitidamente ver aqui nessa imagem uma referência de James Ensor. Dá para se ver que é um espetáculo de tragédia, né? A linha que o Antunes usou para puxar uma estética foi o grotesco, né? Uma estética grotesca dentro de uma atuação expressionista. Então, os atores tinham no espetáculo, a atuação deles estava numa categoria, entre aspas, expressionista. O trabalho de luz no palco era branco e preto, era escuro,
né? Tinham poucas cores durante a encenação, muito poucas cores, muito pontuais, mas era pautado no branco e o preto, como o expressionismo indica, né? E até a fala dos atores estava, tanto a interpretação como fisicamente, como o coro fisicamente, como os atores fisicamente estavam pautados na linha expressionista. Então, um resumo, nós tínhamos as artes plásticas entrando nos adereços como símbolo do grotesco, né? E nós tínhamos o expressionismo entrando na cenografia, no campo da luz, e na atuação também o expressionismo. Na próxima imagem, a gente vai ver também a cena dos Senhora dos Afogados. Interessante que naqueles quadros eu falava do formato triangular da composição. O Antunes faz um formato triangular de composição, só que ele não faz de figuras humanas. Você pode ver que ao fundo existe uma mão. Essa mão ela tem um adereço com caráter expressionista, certo? Ela seria a ponta de cima do triângulo e o coro seria a base desse triângulo. Então, você vê que o fundo é escuro, né? Porque tem a ver com a iluminação do expressionismo. Então, você tem essa triangulação. E logo à frente estão os protagonistas. E tá, como vocês vejam, a cor, a coloração, a cartela de cor em branco e preto, né? Então, é importante ressaltar essa triangulação lá no quadro do renascentista, que está presente na construção da cena, nessa cena da Senhora dos Afogados. Nessa próxima imagem, aqui eu trago a referência de Bosch, de Goya e de Henson, que foram os 3 artistas que foram referências para o espetáculo Senhora dos Afogados. Aqui nessa imagem de baixo, que se vocês podem ver, é a obra de James Ensor, que é esse senhor de cartola, esses rostos brancos. É desta imagem que saiu as máscaras para o coro da Senhora dos Afogados. Essa outra imagem pequena é de Bosch. Bosch foi referência para o programa do espetáculo, e ele está muito embutido, o nome dessa obra é A Nau dos Loucos, e o Antunes, ele trouxe para a Senhora dos Afogados a loucura, né? Então tem a ver também com a referência da obra pictórica com a dramaturgia, certo? É muito interessante analisar que na construção da Senhora dos Afogados, o Antunes trouxe alguns atores vestidos de mulheres, por exemplo, a presença da velha, que era feito pelo Marcos de Andrade. Por ser um homem se vestindo como mulher, como uma velha, ele tinha uma aparência grotesca, que faz referência também ao estilo que foi utilizado no espetáculo. Para vocês notarem que o expressionismo, o grotesco, entraram na composição do Senhora dos Afogados. Então, resumindo, a pintura ou a arte pictórica que retratamos aqui, desde a arte rupestre, ela demonstra uma manifestação do indivíduo no seu cotidiano. Esse cotidiano é muito importante no decorrer da nossa história como civilização humana, para ser referência para o cinema e para o teatro, porque afinal de contas nós falamos de questões humanas. Gostaria de agradecer a todos que estiveram me acompanhando durante esse tempo. Para mim foi muito gratificante, espero que para vocês também. Gostaria de agradecer ao professor Denis Molina, porque eu usei as obras pictóricas do período da Renascença, do seu material didático, e também agradecer ao elenco da Senhora dos Afogados e a imagem da fotógrafa Lenise Pinheiro. Obrigada.